Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Felipão, chegou a hora de falar de Marcão, hein? Nossa. Como diria o Pascoal, meu Deus. Nossa Senhora. Cara, que loucura essa história, que salada da mista do cacete, né? Mas vamos lá. O que aconteceu? O Marcos, ele tirou uma onda da zoeira o cacete, né? Da injúria racial que o Hugo Souza sofreu dos torcedores da Portuguesa. E aí, a noiva do Hugo Souza respondeu ao Marcos. E agora, Felipe, ela está sofrendo ataques racistas depois de ter confrontado o ex-goleiro. Inacreditável. Vamos entender essa história, ó. Noiva de Hugo Souza denuncia ataques racistas após confrontar Marcos. Raoni Barcelos, noiva do goleiro do Corinthians Hugo Souza, afirmou em postagem nas redes sociais que tem sido alvo de ataques racistas após confrontar o ex-Palmeiras Marcos. Raoni compartilhou um print de mensagem onde ela é chamada de puta e Hugo de macaco. A conversa mostra ainda que as ofensas aconteceram após Raoni responder aos emojis com risadas do ex-goleiro palmeirense. Escreveu ela: a quantidade de mensagens racistas que estou recebendo só serve para reafirmar o que aconteceu e retrata o que é a nossa sociedade racista. Exponha e veja quantos outros vão se doerem e se manifestar. Não tenham medo das palavrinhas racistas de vocês. Ontem, Raoni criticou Marcos por comentar uma publicação sobre atos racistas cometidos contra Hugo no domingo, ao final da partida contra a Portuguesa. O Corinthians avançou nos pênaltis após o arqueiro pegar 3 cobranças. O Marcos postou uns emojis rindo daquilo tudo, tá? Esse é o contexto. E aí ela respondeu, ela escreveu: oi Marcos, vi seu comentário tirando sarro num post sério sobre o que aconteceu. Queria que você me contasse, com base em toda a sua trajetória profissional, quantas vezes você já ouviu torcedores te chamando de piolhento, de favelado, pedindo para que você cortasse o cabelo, te chamando de sujo, de sem dente. Ou melhor, quantas vezes seus filhos sofreram preconceito na escola por aparência, cabelo, cor de pele ou classe social? Porque eu queria genuinamente entender o motivo da risada. Conta pra gente. Ela foi extremamente educada, ao mesmo dura. Foi perfeita. Perfeita, cara. Perfeita. E o Marcos escreveu o seguinte: oi Raoni, vi por cima um post e achei que tinha sido zoeira da torcida adversária e que vocês levariam na boa. Mas se vocês se sentiram ofendidos, peço desculpas a você e ao Hugo Souza pelo meu comentário. Não vai se repetir. Se vocês... Assim, cara... Não dá, velho. O Marcos, assim... esse comentário mostra muito pra mim a ignorância do Marcos ao entender com um pouco mais de profundidade o que se trata, assim. Me parece alguém com muita dificuldade intelectual para ver o racismo para além do xingamento de macaco, sabe? E isso é um exercício que não é só sobre o Marcos, cara, é sobre a sociedade brasileira. A gente precisa discutir sobre questões de racismo não óbvias, mas que são muito racistas, né? De novo, ela faz perguntas muito bem feitas. Quando que uma pessoa branca é atacada pelo seu cabelo, chamada de suja, chamada de passa-fome do caralho, que ela não escreveu, mas foi o que falaram lá na coisa. Quando que uma pessoa branca é xingada dessa maneira? O racismo não está só em chamar de macaco, ele está nas entrelinhas. Isso é racismo estrutural. E aí o Marcos dá a risada disso, mostra a ignorância dele. E a resposta, quando ele diz aqui, vi aqui e achei que tinha sido zoeira da torcida adversária, mostra também uma ignorância ainda maior, de não ter um discernimento de refletir, entender por que isso aconteceu. E aí a coisa escalou.
Felipe, por quê? Porque quem saiu em defesa ao goleiro Marcos foi ele, Thiago Asmar. Deixa eu ver se eu acho aqui o post. Aqui, ó. Cadê? Thiago Asmar foi defender o Marcos. Cadê o print que você me mandou, hein? Tá na página... Ah, tá aqui, achei. Thiago Asmar foi lá defender o Marcos porque dizendo que ele estava sendo alvo da imprensa lacradora e defendendo o Marcos, etc e tal, né? E aí o Marcos respondeu. O Marcos disse: caramba, pilhas, obrigado pela consideração, mano. Falar bem a verdade, tô triste hoje, cara. Ser taxado de racista é pesado demais. Até pra mim, que sou da zoeira, dói, velho. Mas Deus sabe de todas as coisas. Logo, tô bem de novo. Obrigado. Primeiro que é o seguinte, tá? Não me parece que o Marcos fez... Isso eu posso estar muito errado. Mas não me parece que ele fez isso por racismo. Me parece que ele fez isso por ignorância. Então, eu não escreveria chamando o Marcos de racista, porque não me parece ser o caso. Não há nenhum registro da história do Marcos como jogador de futebol, como ser humano, que tenha dado a entender que ele seja uma pessoa racista. Muito pelo contrário. Ele não parece ser um homem racista. Ele me parece ser um homem ignorante, de não ter entendido que o que aconteceu com o Hugo Souza foi uma injúria racial e que ele não tinha que rir, ele tinha que lamentar. Só que aí esse senhor chamado Thiago Asmar adora ser oportunista e aí ir se aproveitar, até porque também tem muita gente que confunde as coisas. Eu tenho certeza que o Marcos foi chamado de racista por muita gente que também se aproveita desse momento para poder botar fogo no parquinho, ou como diria o outro, para lacrar, etc e tal. E o problema é que isso mais separa do que une. E aí o Marcos, ao invés de aprender a entender que ele errou, ele fica se sentindo a vítima da situação. Fala, pô, lá, cara, eu nunca fui racista, tô sendo chamado de racista, tô sendo chamado de um monte de coisa. Esses caras da esquerda são os filhos da puta. O negócio é nós, pilhas. Entendeu? E aí, mano, a gente não evolui nunca. Nada. A gente não evolui em nada. O episódio acontece e o Marcos continua sem entender o que ele fez de errado. Sabe o que pode acontecer? E acontece na maioria das vezes quando caras como o Pilhado levam pra esse lado, já começam a fazer esse estardalhaço, claro, muito intencional, em prol de views, em prol de falar pra sua claque ali. Cara, a gente esvazia a pauta, irmão. A gente esvazia a pauta antirracista, que é fundamental e que depende de nós, brancos, que a gente aprende todos os dias, sabe? E aí vira essa loucura. O que mais me incomoda, Rodolfo, nesse caso do Marcos, é ele rir no post onde estava escrito injúria racial, o post da Casa TV lá. Hugo Souza é vítima de racismo após partida contra a Portuguesa. O cara vai lá e ri? Porra, também aí é foda, né, Marcos? Aí é foda, irmão. Aí é foda. Pelo amor de Deus, cara. Que vergonha. O que mais me revolta no Marcos, Rodolfo, eu como palmeirense, ele foi um ídolo do Palmeiras, é um ídolo do Palmeiras, gigantesco, história esportiva absurda, que fora das quatro linhas, como um cidadão agindo no Instagram e tendo as suas opiniões, ele parece que tem orgulho de ser ignorante, velho. Essa é a parada que me pega, mano. Ele parece que tem orgulho de ser burro, de ser chucro, de vociferar esse... hoje tudo é mimimi. Não é mimimi. Parece que se recusa a evoluir, né? E aprender. Se recusa a evoluir. Cara, eu já tive essa conversa com os meus pais. Porque os meus pais, principalmente o meu pai, se estiver ouvindo, ele vai saber. Ele já brincou com esse tipo de coisa e eu repreendi ele. De um tom de ensiná-lo, de falar, pai, como a esposa do Hugo Souza fez, ensinando... tentando fazer ele se sentir no lugar do outro, tentando levar pra ele um sentimento de empatia, de falar, pô, meu, você nunca sofreu isso. Não, mas na minha época, foda-se a sua época, pai. Sua época passou, o mundo evoluiu, ainda bem que o mundo evoluiu.
Mas para algumas pessoas, para muitas, milhares de pessoas, basta ver quando um pilhado da vida pega uma câmera e faz um vídeo, o esgoto da internet que se abre, e esse cara é irresponsável, na minha opinião, porque ele dá voz e legitima esse tipo de discurso que é contraproducente na luta antirracista. Então, cara, é revoltante, assim, é revoltante. Eu, como palmeirense, me sinto ainda pior de ver um ídolo do meu clube tendo uma atitude burra, chucra e preconceituosa e se recusando a aprender, sabe? Se recusando a entender e falar, pô, lutar contra o racismo não é pauta da esquerda. Pô, eu não vou ser menos de direita se eu for antirracista. É essa, sabe, Rodolfo? É essa a parada que a galera se confunde, mano. Cara, você ser antirracista não é você ser comunista, ser de esquerda, votar no Lula. Não! Não, mano, você pode ser de direita, você pode ser liberal e ser antirracista, ser contra o racismo, ser contra o machismo, a homofobia, a transfobia. Ter respeito pelo outro ser humano, independente de cor, de gênero, de religião. Puta que pariu, galera. 2026, mano. E a gente vai ter que continuar aqui falando esse tipo de coisa, velho. É foda, cara. É foda. E me revolta muito essa parada do Marcão aí, porque, sabe, eu gosto dele, acho ele um cara, pô, foda e tal, não sei o quê. Mas esse tipo de atitude é muito, muito difícil de engolir, cara. E não é a primeira, hein? Não é a primeira do Marcão, velho. Vamos lembrar na época da pandemia, o chorume que ele compartilhava no Instagram dele. Chorumes. Fake news, mentirada sobre vacina, etc e tal. Nossa, ele pode ser... Cara, ele pode gostar do Bolsonaro, votar no Bolsonaro, ok. Mas ficar, sabe, sendo um soldado da extrema-direita, passando pra frente um monte de coisas que não são verdade, sabe? Propagando esse tipo de comentário preconceituoso. Cara, perdeu uma grande oportunidade de se mostrar diferente, cara, na minha opinião. Felipe, tô vendo aqui o TikTok dele, porque no Instagram eu tô bloqueado. E é muito louco, né? Porque ele pega a pauta pra defender o Marcos, mas, por exemplo, o que ele falou sobre o Prestiani? Assim, eu não encontrei. Eu achei que ele fosse falar, ele que é torcedor do Flamengo e tal. Tem um vídeo dele aqui falando do Vini Júnior, né? Criticando o juiz por ter dado o amarelo pro Vini Júnior por conta da comemoração. Mas não tem nenhum vídeo dele falando sobre o Prestiani, se indignando com a declaração do Mbappé e do Vinícius Júnior de que o Vinícius Júnior sofreu racismo. Muito pelo contrário, ele está incomodado quando as pessoas falam do Marcos. Ele está incomodado com o Red Bull Bragantino, que tenta ensinar o jogador do Red Bull Bragantino. A gente já vai falar disso aqui um pouco mais do pilhado, mas é muito louco, né? Como que ele sempre está defendendo as pautas erradas, né? É um compromisso mesmo, é uma escolha. Está do lado errado da história mesmo. E é estratégico, É né? estratégico. É estratégico, é feito pra viralizar, pra monetizar, dar voz. É o que eu falei. É contraproducente, porque dá voz e legitima discursos perigosíssimos pra sociedade. Geralmente discursos que atacam minorias. Como a galera tava brincando nas redes sociais, ele parece que é a Carla Zambelli do jornalismo esportivo, assim, cara. É bizarro esse cara, velho. Eu acho ele um ser, assim, cara, inclassificável, na minha opinião. Inclassificável. Enfim. Marcão, você é um puta cara, velho. Eu tenho certeza que você não é má pessoa. Não Todo é. mundo fala super bem de você. Você é um Cara, é monumento, unânime. um monumento da história do futebol brasileiro. Um dos 5 goleiros titulares campeões do mundo na nossa história, cara. Que tem uma história gigantesca pelo Palmeiras. Preferiu jogar a Série B do que jogar a Premier League na sua única chance de ir pra fora. O cara é estátua, Cara, pô. isso é um... E você é querido por todas as torcidas, sempre foi. Eu sempre gostei de você quando eu era moleque, na minha adolescência, até hoje. Então nada contra você. Você tem o direito de ser de direita, cara. Tá tudo bem. Não é sobre isso. Mas, cara, vamos aprender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais. Eu sei que essas pessoas que estão te chamando de racista hoje, eu sei que você não é, podem estar exagerando. Mas comece a olhar um pouquinho pra si, pô. Comece a entender por que isso aconteceu.
se colocar no lugar do outro, você não vai perder nada com isso. Você não precisa deixar de ser de direita pra melhorar. Não precisa, cara. É isso que eu falei. Só, tipo, cara, não caia nisso. Porque você é um cara muito do cacete pra gente pegar uma bronca, pô. Eu não quero pegar bronca de você. Eu quero gostar de você o resto da vida. Porque eu tenho certeza que você é uma boa pessoa, pô. Você pode não gostar de quem você não quiser gostar. Pode odiar o Lula. Pode gostar de quem quer que você. Não tem problema, bicho. Isso é de menos. É. Só vamos procurar evoluir um pouquinho. Não precisa ser muito. Só um pouquinho. Não faz mal, não. É isso.